Oi, queridos amigos da Pílula de Acolhimento, como vocês estão? Então, hoje a gente está aqui para fazer o terceiro vídeo sobre o tema O Propósito da Dor. Então, no tema da segunda-feira, a gente falou sobre a questão da culpa, que muitas vezes a gente sente, a gente falou um pouco sobre a questão no áudio das pessoas desejarem que a gente supere, às vezes no quererem nos forçarem a superar ou não compreenderem, né? Então a gente falou como isso dificulta a gente poder ir para um outro lugar mais tranquilo, baseado nessa dificuldade. Mas hoje, no vídeo, eu queria focar essa terceira parte que eu mencionei no áudio, que é essa questão do propósito na dor. Muita gente faz várias perguntas muito parecidas neste grupo, e este já é um dos grupos, porque nós temos inúmeros grupos que trabalham com o luto. Então as pessoas fazem a seguinte pergunta: se você não fez, observe. Por que comigo? O que eu preciso aprender com isso? Por que meu pai foi tão cedo, minha mãe foi tão cedo, meu filho foi tão cedo? Por que eu então estou vivendo o desencarne de vários, né? Tem algumas pessoas do grupo que contam: esse ano eu perdi minha mãe, depois passaram 15 dias eu perdi meu sogro, passaram 15 dias, né? E a pessoa vai contando que de repente em um ano ela viveu o desafio de 3, 4 entes queridos que voltaram para a vida espiritual. E aí a gente fica assim solto sem essa resposta, né? Por quê? Então alguns ficam chateados com Deus, né? Achando que isso é algo, por que Deus está fazendo isso comigo, né? Por que isso está acontecendo comigo? E aí a gente vai perceber que a gente poderia abstrair disso um propósito. Quando eu vivi a ida dos meus filhos para o mundo espiritual, eu também fiz essa pergunta. Quando meu primeiro filho desencarnou, eu pensei, uma fatalidade. Quando meu segundo filho desencarnou, né, num período de 2 anos, eu pensei, meu Deus, o que é isso? Por que isso? O que é que você está fazendo? O que é que eu tenho para entender e aprender com essa dor tão avassaladora? Eu também fiz essa pergunta e passei a buscar essa pergunta dali para frente, né? E a conclusão, o trabalho que eu fiz interno e depois atendendo inúmeras pessoas me fez entender que a gente precisa encontrar o nosso propósito nessa dor. O que eu vou fazer com isso que eu estou sendo desafiado? Né? Qual o propósito que eu vou colocar nessa dor? Então, o propósito, às vezes, é a gente reclamar. Então, tem pessoas que passam depois a vida reclamando porque se sentem injustiçadas pela dinâmica que foi criada da vida, que é a gente reencarna, nasce e a gente desencarna, volta para a vida espiritual. A vida tem um ciclo, né? Encarna e desencarna, né? A gente pode chamar de vida e morte. Nesse ciclo não tem assim porquê, né? Mas fulano era tão novo, mas ele estava tão saudável, né? Eu também fiz essa pergunta quando meu pai faleceu com 71 anos, com total saúde. Meu pai não tinha nenhum vício de beber, de fumar, não tinha colesterol alto, não sofria de doenças, e eu fiz, por quê? Como é isso? Mas por que não? Por que não chega uma hora a pessoa tem que voltar? Por que a gente atribui que a pessoa só pode voltar se ela estiver doente? Né? Por que ela não pode voltar porque o período dela é curto? Né? E o que é curto? Porque eu determinei que ela deveria viver 80, 90, como hoje as pessoas vivem nessa perspectiva, né? Antigamente se vivia 50, na época do faroeste se vivia 30, né? Então, assim, o que é isso, né? Porque eu determinei, a sociedade determinou que uma mãe nunca enterra um filho, sempre ele que vai enterrar os pais. Então aí a gente tem dificuldade de aceitar.
Não, a vida tem um ciclo ao qual eu pertenço e faço parte desse formato que a vida me convida, que é o renascimento, a convivência, o aprendizado, a experiência e depois o desencarne, que para um isso acontece em um ano e um dia, para outros acontece 100 anos depois. E isso não quer dizer que tem alguma coisa de errado, mas quando a gente sente isso, né? Fica difícil e a gente utiliza essa palavra. E eu diria, vamos eliminar esse difícil, essa é a minha sugestão. E vamos colocar no lugar do difícil entender ou aceitar, vamos colocar no lugar que nós somos desafiados. É um desafio que a vida, através das necessidades que não são só nossas, mas também do outro, que é o ente querido, promove. Essas necessidades, elas são sempre com uma proposta educativa, porque a gente sempre pode absorver o que acontece conosco, o que acontece com o outro, porque aquilo que acontece na televisão, aquele tiroteio, aquele problema, aquele sofrimento, aquela criança que está na televisão porque alguém está pedindo recurso, porque ela tem uma doença que precisa de ajuda, tudo isso faz parte de uma proposta de crescimento para todos. Então, quando eu particularizo, eu vou buscar encontrar qual o meu propósito dentro daquela minha história, que às vezes é diferente do propósito da história do outro, desse outro que está no grupo, do outro que você vê na televisão, que você lê no livro. E aí eu acho que nós precisamos olhar para isso. Às vezes, para um, a proposta, é o convite, né? O desencarne aconteceu para o ente querido porque isso faz parte da história dele. Mas para mim que fiquei, é o convite, às vezes, de conhecer mais sobre a vida espiritual, o que representa a morte. Porque na hora que a morte nos convida, bate na nossa porta e nós vamos vivê-las porque o nosso ente querido se foi, ou vários entes queridos se foram, é um tópico que vai passar a ser central na nossa vida, nós vamos precisar de pensar nele, né? Como não? Tudo que eu fiz nos primeiros momentos, quando meus filhos desencarnaram, foi pensar como é isso, como lida com isso, por que é isso, né? Então é encontrar respostas. Nessa busca de respostas, a gente se humaniza, a gente encontra pessoas que passam a mesma coisa, a gente acolhe. Ou então a gente se revolta, a gente se condena, alguns tiram a sua própria vida e não entendem o projeto da vida, que o projeto não é feito para ninguém sofrer, mas o projeto tem idas e vindas e nós precisamos aceitar essa proposta, né? Bom, o que me tocou profundamente, a minha alma, eu recebi uma psicografia que logo na primeira semana que meu segundo filho faleceu, e aonde na psicografia eu não recebia nada muito específico, era uma coisa abrangente, mas que eu precisei de trabalhar essa abrangência, descobrir até como eu ia trabalhar essa abrangência, que era, na psicografia, um espírito querido do meu passado, de uma outra encarnação, se apresentou assim, nem deu sequer o nome, mas disse que ele era uma pessoa que havia convivido comigo na Espanha, e ele explicou que esse ocorrido para mim era o despertar do meu coração generoso. E aí eu fiquei com aquilo. Então, meu coração generoso, e eu vou despertar ele, eu vou ter que criar essa generosidade em função disso, e eu fiquei buscando isso. E o que eu concluí é que era isso. Aquele feito, primeiro despertou meu coração porque me tornei mãe. Então, ser mãe dessas duas crianças maravilhosas na minha vida foi o divisor de águas, porque minha vida criou todo um sentido maravilhoso à medida que eu passei a sentir esse amor como mãe. Isso foi realmente algo fantástico. A segunda coisa que despertou é que para que eu pudesse conviver com essa possibilidade de ter tido 2 filhos e depois não tê-los mais, na minha convivência diária, poder educá-los e acompanhar a vivência deles, eles se formarem, casarem e
poderem dividir comigo essa felicidade, essa vida deles, eu tive que buscar entender como eu poderia proceder diante disso. E aí eu fui entender que haviam outras pessoas que precisavam desse afeto, que eu tinha que treinar esse acolhimento com pessoas que talvez eu não conhecesse, mas que poderiam ser meus filhos. Quantas vezes eu atendo pessoas no meu consultório que têm a mesma idade que meus filhos teriam hoje, né? Eles poderiam ser minhas filhas, serem meus filhos. Eu posso estar ali dividindo algo com aquele ser que justamente eu poderia ter dividido com meu filho dentro da minha casa, da minha residência, dentro dos problemas dele, né? Eu posso conviver nas minhas atividades com pessoas que poderiam ser meus filhos, então eu poderia estar sempre acalentando outros corações, acolhendo outras pessoas que como tal também precisam deste amor, esse mesmo amor que eu desejei e desejo aos meus filhos. Então eu comecei a perceber o que significava despertar o meu coração generoso. Significava aprender essa generosidade, de me doar para pessoas que eu não tenho um vínculo sanguíneo. Então eu iniciei há anos atrás a ideia da família universal. Comecei a primar por isso. Ainda para ser mais forte isso, eu mudei para outro país, eu resido nos Estados Unidos. Então com essa minha mudança, eu fiquei totalmente afastada da minha família, né? Eu só vim, né? Eu não vou dizer só, porque eu vim com meu esposo, não é só, mas eu vim com meu esposo e ficaram todos no Brasil, meus pais, irmã, sobrinhos, todas as pessoas que eu amo, né? Meus amigos. Então eu tive também que aprender a reconstruir essa família universal, percebe? E poder aprender a amar pessoas que não eram do meu sangue. E isso foi me dando todo um sentido com o passar do tempo, porque depois disso eu me formei em psicologia, depois disso eu comecei a atuar no movimento, dando palestras, dando aulas, e comecei a perceber que essa parte de trocar, essa parte educativa, de educar pessoas, era o que eu estava fazendo como se eu tivesse, como se eu teria feito isso para os meus filhos. Então, assim, eu comecei a encontrar, e agora esse trabalho com as pílulas, né, que eu tenho feito já há um tempo, foi um reforço também, porque o que nós estamos fazendo aqui? Acolhendo um ao outro dentro do propósito da dor que cada um sente ser transformada em amor. Porque no final, o despertar do coração generoso para mim é aprender a amar. Este é o convite. Então, vamos cada um de nós encontrar este propósito, o propósito pelo qual nós estamos dentro desse contexto. Às vezes vamos ter que aprender a nos desapegar, às vezes vamos ter que aprender a amar aquele que não é consanguíneo. Às vezes vamos ter que aprender que essa separação ela é momentânea, que o espírito é um ser imortal, então que isso é temporário. Então a forma como as coisas se apresentam para nós, elas sempre vão trazer para nós algo que a gente vai poder crescer. E para os entes que se foram, eles também estão sendo convidados a uma nova realidade, né? Eles também vão morar numa outra cidade que não é essa, numa outra dimensão que não é essa, se utilizando do corpo espiritual sem a matéria, porque não necessitam mais. Então percebe o quanto é desafiante para eles também, né? No sentido de novidade, de aprendizado. Então é um convite para essa célula que um dia foi uma célula familiar aqui na matéria, à medida que essa célula se replique, porque agora, quando nosso ente querido parte para a dimensão espiritual, essa família não acaba, é como se nosso filho casasse, apenas nós mudamos de residência, mas replicamos esse amor que demos um para o outro, que sua mãe, se foi a pessoa que desencarnou, lhe deu, seu pai lhe deu, seu irmão lhe deu, seu esposo lhe deu, seu filho lhe deu, seu amigo, seu tio, né? O seu pet,
qualquer que seja a condição, nós não estamos nos separando como famílias. Nós somos uma célula que, de repente, essa célula se duplica e forma-se outras famílias. Esse teu filho casa que tem outros filhos, né? Ou então ele vai para o mundo espiritual e vai criar lá um novo trabalho, uma nova família, mas nunca deixando de ser a sua família como base. Nós sempre somos uma base, uma vez que criamos esse link de amor. E nós, né, podemos usufruir dessa experiência como aprendizado de transbordarmos esse amor que sentimos pelos nossos entes queridos para todos. Alguns podem escolher ficar sofrendo, isso também é temporário, isso vai passar, é um tempo, fez parte para mim e faz parte para a maior parte, vamos dizer, de vocês. Alguns vão entender isso e vão replicar assim que começarem a sentir e entender que o outro precisa desse mesmo amor. E na hora que você dá esse amor que era do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, para uma outra pessoa que necessita de apoio e carinho, é como se você estivesse dando, no meu caso, para os meus filhos. É a mesma coisa. Porque a sensação é a mesma. Então, queridos, até semana que vem. Desculpa, o vídeo ficou um pouco longo, mas para mim valeu muito a pena. Um grande beijo para vocês.